Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica. Antes vamos orar pelos enfermos, que Deus restaure a saúde deles, se assim for da vontade do Senhor. Orarmos por Dona Nilza, por Dona Germa, por Dona Delvira, pela irmã Gesilda, que Deus possa estar abençoando, e aqueles enfermos que estão também hospitalizados, que Deus, com a sua misericórdia e bondade, possa ir ali em cada leito e sustentá-los e renovar as forças de cada um. E também orarmos pelos familiares, aqueles que estão cuidando diretamente, que Deus também renove as suas forças. Orarmos pelo governo municipal, também estadual e federal, que Deus tenha misericórdia, orarmos pelo prefeito da nossa cidade, que Deus continue cuidando dele, dando a ele capacidade, dando a ele direção, sabedoria dos altos céus. Orarmos pela nossa igreja, que Deus continue cuidando da nossa igreja, de cada membro, de cada visitante, abençoando. Orarmos também pelas famílias enlutadas, que Deus esteja cuidando de cada família, consolando e confortando cada família que perdeu algum ente querido, que a mão poderosa do Senhor possa estar ali cuidando e sustentando cada família. E também somos gratos, né, irmãos? Gratos pelas bênçãos recebidas. Temos muito que agradecer a Deus, então devemos também ser gratos por tudo que Ele tem feito, pelo teu cuidado, pelo amparo, pela proteção, pela direção que Ele nos dá. Nós devemos ser gratos. Orarmos também com forma de gratidão pela vida do Helder. Helder faz aniversário nessa semana, dia 28. Que Deus abençoe ali o Helder, sua vida, sua saúde física, emocional e também espiritual. Que Deus esteja cuidando dele ali e toda a sua família. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra, por mais uma escola bíblica. Somos gratos, ó Deus, pelo Helder que completa mais um ano de vida nesta semana. Abençoe, ó Deus, a sua vida, o seu dia a dia, cuidando dele, sustentando e orientando ele, principalmente na área espiritual. Cuide dele, ó Deus, da sua família, esteja sustentando e renovando as suas forças. E que essa data possa se repetir por muitos anos, ele com saúde, com paz, mas principalmente na tua santa presença. Somos gratos também, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amparo, pela tua graça e a tua misericórdia, ó Deus, cada dia sendo renovada em nossas vidas, nos dando sustento, nos dando, ó Deus, a direção necessária. Muito obrigado, ó Deus, por cada detalhe, por cada bênção que o Senhor tem nos dado. Abençoe a nossa igreja, ó Deus, continue cuidando dela, sustentando, abençoando, ó Deus, cada irmão da nossa igreja, cada membro, cada visitante, que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando de cada um. E que a nossa igreja possa continuar, ó Deus, firme contigo, fazendo a tua santa vontade. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos, tenha misericórdia. Incluímos Dona Nilza. Também, ó Deus, incluímos aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor tenha misericórdia. Vá ao encontro, ó Deus, dessas vidas, com a tua mão toda poderosa, sustentando e concedendo ali a tua misericórdia, ó Deus. Abençoe também Dona Delvira, Dona Germa, abençoe também a irmã Gesilda, cuide das nossas irmãs. Abençoando também os familiares, ó Deus, que diretamente estão com elas. Que o Senhor esteja dando sabedoria, dando paciência e cuidando deles, ó Deus, a cada momento. Pedimos pelo nosso governo municipal, ó Deus, pelo prefeito da nossa cidade. Cuide dele, dê-lhe sabedoria, dê-lhe direção, ó Deus, para administrar essa cidade segundo a tua vontade. Abençoe o nosso país, o nosso estado. Que o Senhor, ó Deus, continue cuidando de cada município, de cada região do nosso país também. Pedimos, ó Deus, por aquelas famílias enlutadas, que o Senhor tenha misericórdia. Vá ao encontro também, ó Deus, consolando e confortando cada família, renovando as forças daquela família, ó Deus, que perdeu algum ente querido, sustentando, ó Deus, essas famílias. Abençoe, ó Deus, cada um de nós. Que seja um momento agora de crescimento espiritual, que o seu nome seja exaltado, seja glorificado. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos estudar a nossa lição número 4. A lição número 4 tem como tema o nome que está
sobre todo nome. Esse é o tema da nossa lição. O nome que está sobre todo nome. Nós já vamos estudar o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 7. Esse é o terceiro mandamento. Diz o seguinte, Êxodo, capítulo 20, o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Dias desses, em uma visita pastoral, uma irmã reclamava de enorme buraco em frente à sua residência. O que mais me chamou a atenção foi a expressão que ela usou para lamentar sobre a perigosa cratera. Só Jesus na causa, pastor. Nesse dia à noite, quando eu estava meditando sobre o terceiro mandamento, a seleção brasileira estava em campo vencendo por 1-0 em um importante campeonato. Lá pelos 45 minutos do segundo tempo, o jogo já entrando em seus acréscimos, a seleção adversária teve um escanteio a seu favor. Observei alguns dedinhos cruzados na sala e o que mais me chamou a atenção foram os clamores. Ai, meu Deus do céu! E agora? Tira essa bola daí, Jesus! Grande problema da humanidade, que desconhece a importância e os desdobramentos do terceiro mandamento, é a intenção do uso mágico do nome. Parece que pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida ou controlada. Irmãos, nessa introdução aqui, o pastor ele conta duas experiências, onde duas pessoas usaram expressões de maneira em vão, aonde o nome de Jesus, ele realmente foi escandalizado, né? Só Jesus na causa, pastor. Ai, meu Deus do céu, e agora? Tira essa bola daí, Jesus. E aí o autor, ele usa aqui uma frase interessante que ele diz: é a intenção do uso mágico do nome. Parece que pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida ou controlada. O terceiro mandamento fala que nós não devemos tomar o nome de Deus de maneira em vão, de qualquer maneira, como fosse uma palavra mágica. Está amarrado em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu, tira essa bola daí, Jesus. Como se Jesus estivesse ali no campo jogando bola também. Então, o nome de Deus é um nome valoroso, é um nome santo. Vamos aqui usar vários textos, né? Um é santificado seja o teu nome, né? É uma palavra santa, o nome de Jesus é santo. Então não deve ser usado de qualquer maneira, com uma intenção mágica, de maneira em vão. Nós precisamos saber como vamos usar o nome de Jesus. Em que nós estamos usando? Será que é um jogo de futebol? Será que é alguma atitude, né? Alguma forma que eu vou estar usando que vai estar contrariando o terceiro mandamento, que é tomar o nome de Deus em vão? Então a lição ela gira em torno disso. Ela gira em torno de você ter cuidado para não tomar o nome de Deus em vão. O Senhor Jesus nos ensinou a reverenciar o nome de Deus. Por exemplo, na oração modelo, quando diz: santificado seja o teu nome. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, o versículo de número 9. Mateus, capítulo 6, o versículo número 9. Essa é a oração modelo. E aí Jesus, ele começa o seguinte: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Esse texto mostra que o nome do Senhor é um nome que deve ser reverenciado, deve ter respeito pelo nome de Deus. Não é usarmos ele de qualquer maneira, mas usarmos de maneira que nós estamos ali exaltando, glorificando ou suplicando a ele por algum pedido, e não usar ele de qualquer maneira em algumas situações seculares ou algumas situações de lazer. Eu estar usando o nome de Deus de uma forma muito pejorativa, e aí
transgredindo um mandamento que é tomar o nome de Deus em vão. O que Jesus nos advertiu é que o terceiro mandamento não trata de pronunciar ou não o nome de Deus. E até expressões como sangue de Jesus tem poder, Jesus toma conta, ou aquela expressão, está amarrado em nome de Jesus, mas empregar seu nome em situações banais, de forma leviana e imprópria. Quantas vezes que nós, irmãos, infelizmente usamos, ou também ouvimos pessoas usar o nome de Deus de forma banal, leviana e imprópria. É usar o nome de qualquer maneira, não ter reverência por esse nome, é tomar o nome de Deus em vão. Esse nome é um nome precioso. Há um hino do nosso cantor cristão, que é o hino de número 62, o título dele é Nome Precioso. É um nome sem igual, é um nome maravilhoso, é um nome de respeito, é um nome que tem todo o crédito. Então ele não deve ser usado de maneira imprópria, de maneira leviana. Ai, meu Deus do céu, e às vezes não aconteceu nada. Às vezes eu estou vendo um filme e eu digo, toma conta, Jesus. Às vezes eu estou vendo um futebol, ah, meu Deus, tira essa bola daí para não ser gol. Quer dizer, são expressões de maneira, eu uso o nome de Deus, o nome digno, o nome que deve ser exaltado, o nome santo, em coisas levianas, em coisas banais, de maneira imprópria. E isso é uma quebra de um mandamento. Olha que coisa importante e que devemos levar muito a sério. Se eu tomo o nome de Deus de maneira leviana, banal, imprópria, eu estou quebrando o terceiro mandamento, que é tomar o nome de Deus em vão. Jesus nos permite fazer menção o nome de Deus, contudo, é necessário observar que o nome de Deus, ele é santo, quando nós a pronunciamos com reverência e temor. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6, o versículo 3. Isaías, capítulo 6, o versículo de número 3, quando Deus apresenta-se para Isaías, e ali tem o chamado, então, dele, de Isaías. Isaías 6,3 diz o seguinte, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui foram os serafins, os anjos, que estavam por cima de Isaías. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E aí eles clamavam, uns para os outros, ou seja, os anjos clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então o nome do Senhor é um nome santo, então ele não deve ser usado de maneira imprópria. O nome do Senhor é um nome santo, ele é grande. O texto diz que ele é o Senhor dos exércitos. Então ele é o nosso grande guerreiro, é aquele que vai à frente da batalha, é o leão da tribo de Judá. Né? Então é um nome que deve ser usado de maneira própria, aonde nós estamos ali agradecendo a ele as bênçãos recebidas e podemos suplicar em nome dele para que nos ajude e nos fortaleça nos momentos difíceis e não usarmos de maneira leviana, de maneira banal ou usar de qualquer maneira, né? Às vezes a gente está vendo alguma coisa na televisão, às vezes está na rua, ou às vezes alguma coisa aconteceu, né, uma coisa secular, uma coisa banal, eu grito, ai meu Deus do céu. É uma expressão muito importante. Ele é o Deus do céu. Ele é o nosso Pai, o Pai nosso. É o nosso Deus. Mas para eu usar essa expressão, eu devo usar para glorificar o nome dele ou para suplicar por alguma situação que eu estou enfrentando e não usar de maneira imprópria. A importância do nome. Por todo esse sacrifício e pela maravilhosa graça da conquista de Deus, por todo esse sacrifício e pela maravilhosa graça da conquista de ter Deus como Pai em nossas vidas, e existe o terceiro mandamento. A obra custou o sangue precioso de Jesus.
A graça não é barata. Não a compramos com dinheiro, mas pagamos um alto preço. E demonstrar que a graça de Deus nos alcançou. Tal demonstração se dá pelo fato de não utilizar o nome de Deus em vão. Ou seja, o que o autor quer dizer aqui é que o nome dele foi tão grande que ele, Deus, deu o seu único filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E que nós somos salvos por meio dele, pela misericórdia, pela graça que está nele. Então é um nome muito precioso. Eu me refiro ao Deus Criador dos céus e da terra. Eu me refiro ao Deus que livrou o povo de Israel da servidão do Egito. Eu me refiro ao Deus que castigou o povo de Israel, no cativeiro da Babilônia e depois trouxe a libertação. E eu me refiro àquele que deu o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz por nós. Então é um nome sobre todo nome. É um nome maravilhoso. Então não é um nome qualquer que eu devo usar numa partida de futebol, numa brincadeira com o meu filho, ou usar de uma outra maneira pejorativa ou banal. Eu devo usar ele de maneira própria e não leviana. Eu devo usar esse nome aonde realmente eu necessito para que ele possa me ajudar, cuidar de mim, porque o nome dele é um nome santo. A graça de Cristo é que nos salvou, que nos fortalece também. Então eu não posso usar ele de qualquer maneira. Um outro texto interessante falando sobre isso é Malaquias. Abra sua Bíblia lá no livro de Malaquias, capítulo 1, o versículo de número 6. Malaquias 1,6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então aqui nessa passagem, e nós vamos estar estudando aí mais para o mês de junho o livro de Malaquias, na igreja, se assim Deus permitir. O livro de Malaquias é um livro muito importante que ele fala a questão também da atitude dos sacerdotes, homens que deveriam aproximar fiéis a Jesus Cristo, ao próprio Deus, melhor dizendo, e eles com o mau testemunho, com a atitude deles, eles estavam então sendo reprovados pelo Senhor pela maneira deles agirem. E aí, no versículo 6, Deus faz uma advertência aos sacerdotes. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se há essa honra, se há esse bom relacionamento entre o pai e o filho, se há esse respeito entre o pai e o filho, se há esse respeito entre o empregado e o patrão, se eu sou pai, aí ele fala, Deus falando através de Malaquias, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, onde está o respeito para comigo? Se eu sou pai, onde está a adoração para comigo? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí vós, sacerdotes, vocês desprezam o meu nome e ainda perguntam, em que Senhor temos desprezado? Então havia uma hipocrisia muito grande por parte dos sacerdotes, dizer assim, não, mas nós desprezamos o Senhor em quê? Vocês estão me desprezando na forma que vocês estão se relacionando comigo, tomando o meu nome em vão. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, irmãos, tomemos cuidado da forma que nós estamos usando o nome de Deus. A gente às vezes percebe muitas pessoas que conhecem o Evangelho usando a expressão divina, Deus, Jesus Cristo, de qualquer maneira. Às vezes está assistindo ali um filme e fala, Jesus toma conta, Jesus está amarrado em nome de Jesus. São expressões, irmãos, que realmente transgride a lei de Deus. O nome de Deus, o nome de Jesus é um nome santo. E ele não pode ser usado de qualquer maneira, de maneira imprópria, mas deve ser usado para glorificar o nome dele.
E se nós estamos passando por alguma dificuldade, nós nos ajoelharmos, suplicarmos a Deus, realmente ser como Abraão, lá quando intercedeu por Sodoma e Gomorra. Senhor, eis que eu estou me atrevendo a entrar na tua presença. Mas se tiver 20 lá, o Senhor vai salvar? Vou. Senhor, mais uma vez. Ali havia um respeito muito grande de Abraão com o Senhor. E Abraão foi o pai na fé, né? E mesmo assim, e foi chamado de amigo também de Deus. E mesmo assim, ele teve toda aquela reverência, aquela educação, aquele respeito em entrar na presença do Altíssimo. Então Deus não é qualquer pessoa. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então onde está a honra a Ele? Onde está o respeito que nós devemos ter com Ele? Ele é o nosso Senhor e precisa então ser respeitado. Consequências em usar o nome de Deus em vão. Nenhuma punição direta é imposta aos que pecarem contra Deus e usando o seu nome em vão. Todavia, quando lemos o terceiro mandamento, encontramos o registro, porque o Senhor não terá como inocente que tomar o seu nome em vão. Então fica devidamente entendido que quem usa o nome de Deus em vão não escapará do castigo divino. É muito interessante essa expressão aqui, lá de Êxodo 27, quando ele fala para nós não tomarmos o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí vem, por que eu não devo tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? Por quê? Porque o Senhor não terá como inocente o que tomar o seu nome em vão. Ainda mais aquele que conhece a palavra, ele precisa ter muito cuidado, porque vamos ser punidos por tomarmos o nome de Deus em vão, né? Então eu preciso vigiar. Como eu vou me expressar? Eu posso estar feliz, muito feliz, por eu, assim, às vezes ter ganho um valor que eu não imaginava. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Isso não é tomar o nome de Deus em vão, né? Você está ali sendo grato pela aquela bênção que você recebeu. Então, essa vigilância, esse cuidado nas palavras, para que quando nós falarmos, expressarmos alguma coisa, não falarmos de maneira leviana o nome de Deus, mas de maneira, então, de respeito, de nós glorificarmos o nome dele, exaltarmos o nome dele e não falarmos de qualquer maneira, de maneira imprópria, e ali, então, iremos transgredir a lei de Deus e quebrar o mandamento, que é o terceiro mandamento: não tomarás o nome dele em vão. Talvez o maior castigo seja a vergonha. Tomemos como exemplo uma passagem bíblica onde homens judeus estavam tentando exorcizar um espírito maligno, em Atos 19:13. E para isso utilizaram o nome de Jesus em vão, pelo simples fato de terem visto o apóstolo Paulo agir assim. Esses judeus não se relacionavam com Jesus. A repreensão não veio de Deus, tampouco dos apóstolos, mas do próprio espírito maligno. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O nome de Deus não é mágico, antes deve-se ter temor e reverência ao utilizá-lo, pois a ignomínia, ou seja, a vergonha, pode ser o maior castigo aos que utilizam em vão o nome do Senhor. Vamos ler essa passagem então? Abra sua Bíblia em Atos 19, é uma passagem muito interessante. Atos 19, os versículos 13 ao 15. Atos 19, versículos 13 ao 15. E alguns judeus, Paulo estava na escola de Tirano, ali pregando o evangelho, evangelizando, realizando milagres. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
Então o próprio maligno ali envergonhou aqueles homens que estavam tentando imitar o apóstolo Paulo, expulsando, né, ou trazendo curas àquelas pessoas. E aí, de repente, o maligno disse assim, olha, eu conheço Jesus e eu conheço também Paulo, mas vocês eu não conheço. Então ali foi vergonhoso para aqueles homens que eram judeus, que não estavam caminhando com o apóstolo Paulo, não aceitaram a forma que o apóstolo Paulo pregava, mas aproveitaram ali e começaram a imitar o apóstolo Paulo, expulsando, né, querendo expulsar também, como o apóstolo Paulo fazia. E aí, de repente, o maligno se apodera deles e diz, olha, eu conheço Jesus, eu conheço quem é Paulo, sei o que Paulo faz, sei também quem é Jesus, o que ele faz, o que ele já fez, mas vós quem sois? Então foi vergonhoso para eles, naquele momento, sabendo que eles estavam ali tomando o nome de Deus em vão. Então quando diz aqui que lá no terceiro mandamento de Êxodo 27, quando diz, porque o Senhor não terá como inocente que tomar o seu nome em vão, talvez o maior castigo seja o quê? A vergonha. De você ficar envergonhado ou ser envergonhado, né, por você tomar o nome de Deus em vão. Então é um castigo muito ruim, um castigo divino. Então, para evitar esse castigo na nossa vida, nós precisamos o quê? Vigiar, tomar cuidado. E o nome de Deus não é um nome mágico. Não é um nome mágico. Precisa haver temor e reverência ao utilizar este nome, para que nós não passemos por alguma vergonha e ali, às vezes, o nome de Deus ser tomado de maneira em vão. Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam entendendo aí o que realmente a lição quer dizer, a finalidade, o propósito, a importância dessa lição. Ela simplesmente é nós tomarmos cuidado em falar, em pronunciar o nome de Deus. É um nome sagrado, é um nome santo, é um nome santificado. Santificado seja o teu nome. Essa é a oração do Pai Nosso. E não tomar o nome de Deus de qualquer maneira, como algumas expressões aí, alguns jargões que nós vemos aí na rua, está amarrado em nome de Jesus, né? Outras expressões que nós às vezes ouvimos, né, que transgride a lei de Deus, que quebra esse mandamento do Senhor. Como usar o nome de Deus de forma digna? É muito comum encontrar cristão utilizando-se de certas expressões. Se Deus quiser, graças a Deus, Deus te abençoe. Tais frases do nosso cotidiano são forças de se expressar. Melhor seria definir essas citações como expressões da força de Deus. São expressões de fé, expressões da autoridade de Deus. Ao dizer essas frases, não estamos utilizando do nome de Deus em vão. Não é algo dito da boca para fora. Quando utilizamos o nome do Senhor, não feito por desleixo, acabamos por expressar a fé e a alegria em abençoar ao nosso próximo. Então, expressões como essa, se Deus quiser eu vou lá, se Deus quiser eu vou resolver isso, obrigado Senhor, Deus te abençoe, são expressões bíblicas. Nós temos lá a bênção sacerdotal, no livro de Números, fala, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, o Senhor te abençoe e te guarde, uma expressão bíblica. Se Deus quiser, eu vou lá, eu vou ali, eu vou resolver. Também são expressões bíblicas. Lá no livro de Tiago fala sobre essa expressão de a gente ser dependente de Deus. Então, são expressões bíblicas. Não é tomar o nome de Deus em vão. Porque aqui você está, nessas expressões, você está demonstrando o seu relacionamento com Deus. Você está demonstrando que você é dependente de Deus. É diferente de você estar assistindo uma televisão, ou de estar na internet, ou de estar na rua de qualquer maneira, e você usar, ai meu Deus, está amarrado, Senhor. Ai, tira essa bola daí, Jesus. Ai, Jesus, isso aí são expressões ilegais.
são expressões impróprias, são expressões banais. É totalmente diferente de você usar uma expressão onde você demonstra que você é dependente do Senhor e que você está ali para a glória dele, para glorificar o nome dele e também para interceder por você ou por algum membro da sua família, algum amigo, algum vizinho, de uma forma dependente do Senhor. Então é diferente, né? E eu preciso entender isso para que a minha vida daqui para frente eu tenha o quê? Vigilância, tomar cuidado, ter temor e reverência e respeito por este nome precioso, que é o nome que está acima de todos os nomes. Amém? Muito bem, irmãos. Nós temos aqui ainda mais alguns textos para ler. Eu vou continuar lendo um pouquinho mais aqui. Quando não vivemos de forma digna, ou quando não vivemos de maneira honrosa, cumprindo os nossos compromissos cristãos na adoração e na busca da santidade, nós representamos mal a Deus. Interessante essa frase, né? Eu vou repetir. Quando não vivemos de forma digna, ou seja, quando nós não estamos dando um bom testemunho, quando nós não vivemos de maneira honrosa, cumprindo os compromissos cristãos na adoração, na busca da santidade, nós estamos representando muito mal a Deus. Inclusive nas frases de efeito, né? Nas palavras ou nas expressões que nós usamos o nome de Deus de maneira em vão. Então eu preciso ter muito cuidado. Quando eu estou na presença do Senhor, quando eu tenho uma comunhão com Deus, o Espírito Santo caminha comigo, me dando sabedoria, me dando a propriedade da vigilância para que eu não expresse palavras que vá transgredir a lei de Deus. Agora, se eu não tenho um compromisso com o Senhor, se eu não tenho uma vida digna ao lado de Cristo, eu estou representando mal o Senhor. E eu posso representar também mal Ele, usando o nome dele de maneira indevida, de maneira imprópria. Da mesma forma que nos esforçamos para não arrastar o nosso sobrenome para a lama do escárnio e da vergonha, devemos também obedecer ao terceiro mandamento e honrar o nome do Senhor. Existem falsos cristãos nos dias atuais que não zelam pelo nome do Deus a quem serve. Políticos prometem em nome de Deus, falsos sacerdotes utilizam o nome de Deus para enriquecer. Diante de doenças, muitos fazem promessas e não cumprem. Então, políticos mesmo têm essa habilidade, né? Essa habilidade negativa de dizer assim, olha, se Deus quiser eu vou te ajudar. Se Deus quiser vamos colocar um asfalto aqui na sua rua. Se Deus quiser vamos resolver esse problema do lixo. Em nome de Jesus isso vai ser resolvido. Gente, vamos falar sério. Você usar o nome de Jesus e depois você mentir e não resolver isso, por que você usou esse nome? Às vezes a gente fala com a pessoa assim, olha, vai na igreja. Pastor, em nome de Jesus eu vou na igreja. E ela acaba não indo. O que Deus tem a ver com isso? Com as suas mentiras? Com os seus falsos votos que você faz a Deus? Não use o nome de Deus em vão. Falar que vai na igreja. Ah, não, se em nome de Jesus eu vou na igreja. Se Deus quiser eu vou na igreja. Claro que Deus quer que você vá à igreja. Claro que Deus quer que você esteja em comunhão com Ele. Mas muitas vezes você não quer. Você não quer esse compromisso com Deus. Às vezes o prefeito ele chega, ou o vereador ele chega, não, eu vou resolver isso. Em nome de Jesus eu vou resolver isso até amanhã. E chega amanhã, chega depois da manhã, chega mês que vem, e isso não é resolvido. Mas por que ele usou o nome de Jesus? O nome tão precioso. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É você fazer uma promessa e você não cumprir com a promessa. E servir de escudo um nome tão precioso que é o nome de Jesus. Chega, isso não dá certo. Isso não agrada a Deus. Isso não glorifica o nome de Deus. É usar o nome de Jesus de maneira imprópria. Maneira pejorativa. Isso desagrada a Deus. Então, nós, irmãos, tanto eu como você, precisamos tomar muito cuidado quando usamos esse nome. Se eu tenho uma dívida com alguém, se eu tenho que pagar alguém, né, ou faço um negócio com alguma pessoa, e eu falo assim, ó, em nome de Jesus eu trago dinheiro para você aqui amanhã. Você usou o nome de Deus. Deus não falha.
Então, nós somos falhos, então não use esse nome, que pode acontecer às vezes um acidente com você, um problema com você, e você não vai poder estar lá no dia que você marcou. Então não use o nome de Deus. Você pode usar assim, olha, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou fazer o possível para estar aqui, mas eu dependo do Senhor. Deus é que vai me dar condições ou não de vir aqui, mas eu pretendo vir. Isso eu mostro o quê? Dependência. Agora, se eu uso em nome de Jesus amanhã, está combinado, está certo. Eu vou vir aqui, acerto com você esse dinheiro, resolvo essas pendências todas aí. Em nome de Jesus eu vou vir aqui. E aí passa amanhã, depois de amanhã, passa a semana que vem, e você não aparece, ou essa pessoa não aparece, e o nome de Deus se torna em vão. O nome é santo, e ele deve ser respeitado, ele deve ser reverenciado, deve haver temor. A palavra temor, ela, em algumas expressões na Bíblia, ela é obediência. Outra hora é medo, é respeito. Eu tenho um respeito pelo Senhor. Né? É interessante quando Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, ele viu lá aquelas palavras escritas, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim, depois daquele banquete, e ali os joelhos dele bateram um no outro, ali ele teve medo. E ali começou Daniel, então, a decifrar, a definir o que significava aquelas expressões, pesado foste na balança e achado em falta, e naquela mesma noite o rei Belsazar morreu. Então, mas os joelhos bateram um no outro, e ele sentiu o peso ali, que havia alguém muito mais forte, mais superior do que ele. Né? Mas ele ainda estava brincando com a vida, pegando lá taças, coisas sagradas do palácio para fazer um banquete com as iguarias, né? Uma carnalidade total, e ele não estava nem aí. Deus tirou com aquilo, e ele castigou, e realmente ele, naquela noite, Belsazar morreu. Então o nome de Deus é um nome sagrado, é um nome santo, que deve ser reverenciado. Vamos ler lá em Eclesiastes capítulo 5, o versículo 4 e o versículo 5. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 5, fala dessa questão do voto, né? Isso é uma coisa muito séria, é algo que eu preciso pensar bem antes de falar alguma coisa. Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é o que não votes do que votes e não cumpras. Então aqui ele fala principalmente dessa parte ética, de nós temos uma palavra só. Ou seja, se eu fiz um voto, se eu prometi alguma coisa, eu devo cumprir. Não é? Eu devo cumprir porque o meu nome está em jogo. E se nós nos preocupamos com o nosso nome, que dirá um nome que está acima do nosso, que é Deus. É o nome sobre todo nome. É um nome precioso. Esse eu devo zelar mais ainda. E se eu sou cristão, eu devo zelar pelo meu nome e pelo nome do Senhor também. Porque eu sou um filho do Senhor. Então eu zelo pelo meu nome, como servo de Deus, o testemunho que eu preciso dar, e zelo também pelo nome do Senhor. E não devo tomar o nome de Deus em vão. E aí vem esse cuidado, essa vigilância que precisamos ter, irmãos. Amém? Para pensar e agir. É preciso crer e observar o nome do Messias Salvador com respeito e reverência. É necessário entender que não há outro maior que o de Jesus. Se o primeiro mandamento nos encoraja a amar e colocá-lo no centro da nossa vida, e o segundo mandamento nos exorta que nada pode substituí-lo em imagens, tampouco em esculturas, então o terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar, que é o próprio nome do nosso Deus. O nome do Senhor é santo, portanto, neste nome há salvação, o que não encontraremos em nenhum outro nome. Então há dois versículos aqui para nós podermos encerrar. Um é Filipenses 2,9. É o nome maior, não existe nome maior do que o de Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses 2,9. Diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então não existe nome maior do que o nome de Jesus. E se não existe nome maior do que o nome de Jesus, eu devo reverenciar esse nome. É um nome santo, é um nome de respeito. Então eu devo honrar e respeitar este nome. Por quê? Aí no final diz, este nome há nele salvação, a qual não encontraremos em nenhum outro nome. Qual o nome que nós devemos honrar mais do que o nome de Deus? Nenhum. Eu devo, é claro, respeitar todas as pessoas, reconhecê-los como autoridades, se são autoridade, eu devo respeitar, né? Eu devo reverenciá-los. Mas o nome que me traz salvação é só Jesus. E aí Atos 4:12 é um texto muito interessante que fala diretamente desse nome precioso que traz salvação. Atos 4:12. Em nenhum há salvação, em nenhum outro nome há, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então eu reverencio esse nome porque esse nome é santo. Eu reverencio esse nome porque esse nome é um nome maravilhoso. E eu reverencio esse nome porque esse nome me traz salvação, me traz esperança. Nenhum outro nome pode me trazer salvação, a não ser o nome de Jesus. Então é um nome que eu devo reverenciá-lo, adorá-lo, temer esse nome, reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. E por isso esse nome não deve ser usado de maneira imprópria, de maneira indevida, de maneira que desagrade, que quebre a lei de Deus, de maneira leviana, de maneira banal. Porque o nome de Deus não deve ser tomado em vão, mas deve ser um nome que deve ser exaltado e glorificado. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a nós reconhecermos a sua grandeza e reconhecermos também que somos dependentes dele. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, que possamos, ó Deus, reconhecer o Teu nome como um nome santo, sagrado, e reverenciá-lo, ó Deus, respeitar esse nome, honrar este nome, ó Pai, porque é deste nome que há salvação, é deste nome que há esperança, e este nome é um nome precioso, e ele deve ser glorificado e exaltado também em nossas vidas. Ó Deus de amor, nos dê cuidado, vigilância, para nós não expressarmos o Teu nome de maneira banal, imprópria, leviana, mas reconhecemos a Tua soberania e reconhecemos que somos dependentes de Ti. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.